Olá, alunos! Agora vamos falar sobre as camadas da epiderme. A principal célula que a gente tem da epiderme, ela é o queratinócito. O que é o queratinócito? O queratinócito é essa camada, essa célula, que forma então as camadas. E cada camada do queratinócito, ela é o quê? Ela é justamente o estágio de maturação da célula em questão. Então a gente vai ver que a epiderme ela se divide em camadas, mas que apesar disso, ela na verdade ela é a mesma célula. Ela é o queratinócito, porém em diferentes estágios de vida, em diferentes estágios de maturidade. Então a primeira camada que a gente tem é a chamada camada basal. E aqui já fica um ponto muito importante. A gente tem que diferenciar camada basal de membrana basal. Camada basal ela é o quê? Camada basal é o grupo de células mais jovens do queratinócito. Membrana basal é uma rede de colágeno que fica logo abaixo da camada basal, mas ela não faz necessariamente parte da epiderme. A membrana basal ela serve para separar a epiderme da derme. Então, muito cuidado para não fazer essa confusão. Então, a camada basal, ela é a parte mais jovem, ela é o queratinócito mais jovem que a gente tem. Por ser uma célula muito jovem, qual que é a característica dela? Ela é uma célula que tem um núcleo bem grande. É um núcleo inchado, volumoso. Por que isso? Porque como é uma célula nova, ela precisa se multiplicar muito, né? Para ela ir envelhecendo, para ela ir se amadurecendo. Então o que vai acontecer? Ela tem que ter muito DNA, muito código genético. Porque é o código genético que faz a multiplicação celular, certo? Então ela precisa ter bastante ali organelas nucleares lá dentro do seu núcleo. Por isso que o núcleo é inchado. Ela é uma célula também que vai ter muitas mitocôndrias porque precisa de energia. E ela é uma célula jovem. Por ser jovem, então, ela tem pouca queratina. A única função dela na camada basal, ela está pensando no quê? Ela está pensando em se multiplicar, né? Então ela ainda não tem a queratina. Porque a gente vai ver que a função da queratina qual que é? É justamente fazer a barreira. Então conforme o queratinócito vai amadurecendo, aí ele vai produzindo mais queratina. Beleza. Depois da camada basal, quando ela envelhece um pouquinho, ou seja, ela sobe ali na epiderme, o que acontece com ela? Ela vira a camada espinhosa. O que é a camada espinhosa? Ela é uma célula que ela tem pontinhas. Por que ela tem essas pontinhas? Essas pontinhas da célula a gente chama de desmossomos. A gente vai ver que na camada espinhosa, essas células, elas têm esses desmossomos justamente para elas ficarem como se fosse uma célula de mãozinha dada com a outra, para elas se agruparem mais, para terem mais coesão e melhorar a comunicação entre as células, porque isso é importante para o desenvolvimento das células e dos tecidos. E para isso elas criam os desmossomos. E esses desmossomos eles se esticam e ficam parecendo como se fossem pequenos espinhos na ponta das células. Ainda se trata de uma célula muito jovem, com um núcleo muito grande e com pouca queratina. Aí ela sofre mais uma vez processo de maturação e aí essa célula da camada espinhosa passa a pertencer à camada granulosa. E aí a gente começa a ter coisas importantes para a nossa pele. Por que é a camada granulosa? Bom, ela se chama camada granulosa porque nessa etapa o principal fenômeno que acontece é a formação dos grânulos de querato hialina.
grânulo de querato hialina, essa hialina ela serve para quê? Ela serve para conferir uma maior resistência para a queratina. Então, na camada granulosa, a gente vai tendo esses grânulos, porque é onde começa a ter a etapa de produção da queratina. É quando a queratina ela começa a ser produzida e ela entra nessa etapa onde ela começa a ser mais resistente para que no futuro, nas outras camadas, ela venha a ficar bem coesa, forme uma massa de queratina bem coesa para fazer a proteção da pele. A camada granulosa, então, as células elas já perdem aquele aspecto arredondado que tinha na camada basal, e na camada granulosa as células já têm aquele aspecto mais achatado. O núcleo ainda está ativo, mas ele já começa a diminuir de tamanho, porque ali a gente já pode dizer que a gente tem uma célula já na sua meia-idade, um queratinócito na meia-idade. E aí a camada granulosa sofre maturação novamente e ela vira o quê? Ela vira a chamada camada de transição ou camada lúcida. Ali é quando o queratinócito já está com os 2 pés na cova. Está morrendo. O núcleo está muito pequeno, ele já não consegue mais fazer as multiplicações celulares, já não está mais trabalhando direito. É quando a célula está quase morta, está quase virando extrato córneo. Então são células bem finas, bem achatadas, com um núcleo muito pequeno e muito ricas em queratina. E aí a gente chega então na camada do extrato córneo ou camada córnea. Ali, nessa camada, nós temos o quê? Ainda são células, mas são células que já não têm mais o seu núcleo. São células que já estão mortas. Elas estão coesas, elas são bem unidas, mas elas já estão mortas e ao longo do tempo elas vão descamando na nossa pele. Elas então não têm mais o núcleo e elas são preenchidas completamente por queratina. Só tem queratina dentro dessas células e mais nada. Além da membrana plasmática revestindo, né? Ou uma membrana plasmática muito fina, muito ressecada ali que faz o revestimento dessa célula rica em queratina. Então, esses são os estágios ou as camadas da nossa epiderme. E essas células se chamam queratinócitos. Mas a gente não tem apenas queratinócitos na nossa pele. Existem outras células também. Entre elas nós temos uma bem importante, muito conhecida, que se chama melanócito. O que é o melanócito? O melanócito ele está lá na camada basal, mas ele consegue atender todas as camadas da nossa pele. Porque o melanócito, a gente diz que ele é uma célula dendrítica. O que quer dizer dendrítica? Quer dizer que ela tem prolongamentos. Se você for olhar o melanócito, ele parece um polvo, né? Parece tentáculo. Mas, pelo amor de Deus, aquilo lá não se chama tentáculo. Se chama dendrito, que é um prolongamento da célula para que ela possa justamente mandar a melanina para as camadas mais externas da epiderme. Para que serve o melanócito? Ele é uma célula cuja única função é produzir melanina. Mais nada. Acabou. É para isso que serve o melanócito. E como ele tem esse dendrito, ele pode atender tanto as camadas basais, onde ele está, quanto as camadas da parte mais externa. E é importante ele mandar melanina para a camada mais externa, porque é a camada mais externa é que está em contato com a luz ultravioleta, um contato direto ali, com a luz ultravioleta A, ultravioleta B. Então ele tem que receber melanina para que a pele fique devidamente protegida. Então essa é a função do melanócito, e nós vamos falar muito do melanócito quando nós formos falar na aula de manchas de pele. Mas isso fica para depois. Um outro tipo de célula que nós temos na epiderme é a chamada célula de Langerhans. O que é a célula de Langerhans?
são células do sistema imune. Eles funcionam como se fossem os macrófagos, só que da epiderme. Na epiderme a gente não tem macrófago, mas a gente tem célula de Langerhans, que elas vão fazer o quê? Vão fagocitar elementos externos, elementos estranhos ao nosso corpo para fazer a defesa da nossa epiderme. E por fim, nós temos também um grupo de células conhecidas como células de Merkel. Células de Merkel são células do sistema nervoso que são responsáveis por sensações táteis, né? Além também de terminações nervosas simples que servem para a gente sentir dor, né? Então a gente tem terminações nervosas na epiderme e temos também essa célula de Merkel, que é uma célula nervosa especializada nas sensações táteis. Então aqui para a gente resumir, o que a gente tem na epiderme? Queratinócito, melanócito, célula de Langerhans e as células de Merkel. Então não é só queratinócito, mas o queratinócito obviamente é o mais abundante. Então agora nós ficamos por aqui, vamos fazer uma pausa e em seguida nós falaremos então da derme.